Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos a essa reunião científica do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Eu sou Maurício Esperandil, médico cardiologista e coordenador do GSE. Se você é novo no grupo ou está nos assistindo pela primeira vez, o Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná congrega profissionais das mais diversas áreas da saúde, com o intuito de estudar e aprimorar a abordagem da religiosidade e da espiritualidade dos nossos pacientes durante a prática clínica diária. Nós focamos nos aspectos científicos, técnicos, acadêmicos, bioéticos e humanos da avaliação das crenças e práticas daqueles que nos buscam por auxílio, com o intuito de promover uma abordagem integral do indivíduo, ou seja, uma abordagem bio, psico, sócio, espiritual. Se você está conosco ao vivo, fique até o final para ter a oportunidade de tirar dúvidas e discutir o assunto. Já se você nos acompanha via YouTube, assista até o fim para não perder nenhuma novidade. Em nosso encontro passado, tivemos a honra de receber o Dr. Alexander Moreira Almeida, renomado psiquiatra e investigador do dilema mente-cérebro. Se você perdeu essa discussão incrível que nós tivemos, acesse o vídeo em nosso canal do YouTube e fique por dentro das últimas novidades acadêmicas e científicas sobre saúde e espiritualidade. Na reunião de hoje, tenho a alegria de receber a doutora Mariana Romanovski, médica ginecologista e obstetra, mestre e doutora pela Universidade Federal do Paraná e professora adjunta do Departamento de Tocoginecologia do Hospital de Clínicas da UFPR. A doutora Mariana gentilmente aceitou abordar um tema com ainda muitas lacunas em termos de produção científica, a abordagem da espiritualidade na saúde da mulher. Uma certeza, então, eu tenho hoje. Nós aprenderemos muito com a doutora Mariana e teremos conteúdo para levar aos nossos consultórios amanhã mesmo. Mariana, muitíssimo obrigado por sua disponibilidade de nos ajudar. Eu fico muito feliz com sua presença e eu deixo o espaço totalmente à sua disposição. Obrigada, Maurício. Muito obrigada pelo convite. Primeiro, pela oportunidade de eu poder participar desse grupo, que vai tornando cada vez mais palpável para nós, profissionais de saúde que estamos ali na ponta, como é que a gente aborda, como é que a gente utiliza a religiosidade, a espiritualidade do paciente para o seu processo, né, de diagnóstico, de cura e, por que não, né, de completude de vida, de felicidade. A gente também pode ser veículo para que esse paciente chegue lá. Então, fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que vamos aprender todos juntos, porque é uma área ainda com muitas lacunas. Eu faço a imagem de que parece que nós estamos com o facão na mão e abrindo a trilha, sabe? Porque tem pouca coisa mesmo, mas vai ser muito interessante a gente discutir. Então, o objetivo hoje é a gente dar uma passeada pelo que existe em termos de evidência científica da abordagem da espiritualidade na saúde da mulher. Nós vamos ter um tempo para discutir depois. Eu não gostaria de me prolongar muito nessa parte explanatória, mas mesmo nessa primeira parte, se alguém quiser interromper para fazer algum comentário, ou colocar, né, alguma colocação, alguma pergunta, fiquem muito à vontade, tá? Aqui é o slide para as referências. Então, ali tem uma pasta de um drive, e aí vocês têm todos os artigos que nós vamos usar hoje na aula, vocês podem baixar através desse QR Code. No final da apresentação, o QR Code aparece novamente para aqueles que não conseguiram pegar, tá bom? Então, eu comecei do começo, né? Eu comecei me sentindo num grupo de amigos em que a gente vai revisar, redefinir, lembrar como que a gente define espiritualidade e religiosidade hoje. É claro que não existe somente uma definição, é claro que ainda é um tema que mesmo a própria definição ainda é passível de mudança, mas muitos de nós aqui no grupo, e através do Maurício e dos amigos, eu fui apresentada a esse livro de religião e saúde do Dr. Harold Koenig, também conta com a coautoria do Tyler Van de Ville e do Dr. John Pittet. A gente até estava conversando sobre o
o currículo dessas pessoas, né, e da contribuição que eles nos deram, mas o que eu queria trazer hoje era só para a gente ficar na mesma página em relação à definição de espiritualidade como uma busca pessoal pela compreensão das questões últimas acerca da vida, do seu significado e da relação com o sagrado e o transcendente, podendo ou não conduzir ou originar rituais religiosos e formação de comunidades. Já a religiosidade é vista, de acordo com esse livro-texto, como um organizado sistema de crenças, práticas, rituais e símbolos. Símbolos, acho que é uma parte importante dessa definição, designados a facilitar a aproximação com o sagrado. E muitas vezes inclui o aspecto da comunidade, né, nos mesmos dogmas ou nas mesmas crenças. E aí, eu me lembrei de um pequeno curso que eu fiz no NESME, e eu tive uma aula com o professor Marcos Welby Borges Oliveira, em que ele utilizou uma referência de um filósofo africano. Eu procurei, cada vez que eu procurei saber quem era esse filósofo africano, me aparecia um nome diferente, então eu não sei quem originou essa analogia, mas eu achei muito interessante, e que utiliza a garrafa com seu conteúdo para falar de espiritualidade e de religiosidade. Veja como as garrafas, elas muitas vezes podem ter conteúdos que parecem bastante similares, mas o formato da garrafa é diferente e o rótulo dessa garrafa é bastante diferente, né? Que imagem é aquela em que o sentido da vida aparece para aquela pessoa? E mesmo assim, será que não existem outros formatos de garrafa? Será que não existem outros conteúdos dentro da garrafa? E aquele nosso paciente, e aquele ser humano que não acredita haver conteúdo algum em sua garrafa, será que é porque sua garrafa é opaca? Ou será que é porque nem toda garrafa tem conteúdo? E ele já cansou de trocar os rótulos dessa sua garrafa. Olha quantos tipos de paciente com diversas religiosidades, espiritualidades a gente vai ter. Então, nesse sentido, a gente vê a religiosidade como a garrafa, ou seja, aquilo que contém, aquilo que tem forma, aquilo que tem rótulo, e a espiritualidade como conteúdo da garrafa, ou seja, aquilo de mais puro, mais valioso, mais valoroso existe para cada ser humano. E isso, em alguns dos artigos que eu vou apresentar para vocês, na introdução desses artigos, muitas vezes o psicólogo e psiquiatra, né, o Dr. Viktor Frankl, foi apresentado como, né, na sua logoterapia, como algo que nos ajuda a nos aproximar de uma espiritualidade menos ligada à religiosidade, de uma espiritualidade ligada à vontade de sentido, ou seja, um esforço que o ser humano tem para encontrar e para realizar um sentido e um propósito na sua vida. E eu fiquei bem feliz de ver tantas referências ao Dr. Viktor Frankl, porque há uns 2 anos eu o conheci através deste livro, Em Busca do Sentido, né? Ele foi um psiquiatra que ficou preso em 4 campos de concentração diferentes na Segunda Guerra, e ele escreve um livro contando não os horrores de um campo de concentração, mas como fica, de acordo com as próprias palavras dele, como fica a psique de uma pessoa mediana, que era como ele se considerava, vendo e vivendo aqueles horrores. E, né, para quem não leu, é muito interessante ver como ele vê na experiência toda que aqueles que tinham um sentido maior para a sua vida, sendo ligado ao transcendente, seja ligado à ética, ou seja ligado à família, eles eram pessoas que acabaram muitas vezes saindo mais desse campo de concentração, ou mesmo tendo experiências menos negativas. E outra coisa que ele cita, depois que ele saiu do campo de concentração e desenvolveu muito a sua teoria, ele acredita que o terapeuta deve desenvolver primeiro a sua espiritualidade, para então estar pronto a ajudar a desenvolver a do paciente. Então, pontos para a gente pensar em como esse tema que agora a gente aborda de maneira bastante científica e que é muito interessante, mas ela, de forma humana, já vem sendo abordada há muito tempo. E falando especificamente do nosso tema, religiosidade, espiritualidade da saúde da mulher, eu queria começar a fazer essa introdução com um editorial
que saiu este ano, do professor Alexander Moreira Almeida, que já foi citado aqui pelo Maurício, e ele publicou esse editorial agora, em 2025, e nesse editorial ele nos mostra o que está sendo publicado, que artigos importantes existem em termos de espiritualidade e religiosidade na saúde da mulher, tá? A referência que eu coloquei aqui embaixo, nesse slide, é uma referência que ele vai usar ali no seu editorial, quando ele diz um aspecto interessante, que aqui no Brasil, de acordo com esse estudo publicado por ele e por seu grupo em 2010, nós sabemos que as mulheres têm uma religiosidade mais, talvez mais expressiva numericamente, e mesmo dentro da prática religiosa mais intensa do que os homens. E, além disso, outros estudos observaram que as mulheres têm níveis mais altos de experiência espiritual. Se é porque as mulheres comentam mais ou valorizam mais as suas experiências espirituais, a gente não sabe. Mas o dado mostra que, quando a gente mede nível de experiência espiritual, as mulheres têm uma preponderância maior do que os homens. Eu vou utilizar alguns dos artigos do professor Alexander, não todos e não muitos deles, mas em alguns dos que ele comenta nesse editorial, nós vamos conversar aqui também, tá bom? Antes da gente entrar nos artigos, eu fiquei me lembrando, depois de ter aceito o convite do Dr. Maurício, como é a vivência real, vida real de religiosidade e de espiritualidade na nossa prática, né? E me lembrei de algumas cenas que aconteceram comigo, e que me marcaram profundamente, porque foram em comecinho de vida, comecinho de carreira, né? Uma cena que me tocou negativamente, quando no pronto atendimento do nosso hospital de clínicas, uma paciente chegou com gestação inicial, um sangramento muito importante, o profissional que atendeu, e eu estava ao lado, pois eu estava terminando a faculdade de medicina naquela época, perguntou a essa mulher se ela havia provocado aquele abortamento ou não, no que ela disse que não. Porém, ao examinar, foi-se observado que os comprimidos, enfim, né, que os medicamentos para causar aquele abortamento estavam presentes. E o que me chamou mais atenção foi a fala desse profissional, dizendo que o que ela tinha feito era um pecado. E aquilo mexeu muito comigo, me fez pensar, olha como a religiosidade está forte e presente na vida da gente. E aí, na foto ao lado, é o Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, onde eu fiz minha residência em ginecologia e obstetrícia, e lá eu tive uma experiência forte também, porém diferente. Eu estava no primeiro ano de residência, e estava sendo acompanhada num parto pela minha colega de segundo ano, que era uma pessoa bastante espiritualizada, muito conectada aos pacientes, e também com os outros residentes, enfim, era uma pessoa muito agradável e que nos ensinava muito ali, dentro do que ela já sabia. E nós fomos fazer o parto, então, de um bebê, filho de uma paciente, e era um bebê com uma malformação mais grave e também prematuro, então com uma chance de sobrevida muito, muito, muito pequena. Nasceu vivo, mas a sobrevida seria muito pequena. E na hora que ele nasceu, claro, primeiras experiências, né, peguei aquele bebê na mão, entreguei para a mãe, para que a mãe pudesse ficar com aquele bebê mais tempo e pudesse aproveitar aquele momento de luto, aquele momento tão ambíguo, né, que a gente não espera muito na obstetrícia, sempre inesperado, né, na obstetrícia é sempre uma surpresa esse tipo de desfecho. E qual foi minha surpresa quando a mãe olhou para nós e falou, meu filho precisa ser batizado, porque ele vai morrer. E eu fiquei com uma cara de tela azul, né? Não sabia nem o que falar. E essa residente de segundo ano olhou para mim e falou, pois batize, levante ali e batize, porque esse bebê precisa ser batizado. E eu não sei como, não sei se ela me ajudou, eu acabei batizando aquele bebê, que não sei nem se era aquilo que eu acreditava ou não, mas para aquela paciente seria um aspecto muito importante do que ela carregou até ali. Então, tudo isso foi abrindo a minha mente sempre para pensar, como é que a gente vê o paciente no seu todo, né? Como é que a gente respeita verdadeiramente a verdade daquela pessoa que está ali, muitas vezes tão fragilizada na nossa frente. E é nessa toada que eu gostaria de entrar
nas vertentes, em algumas das vertentes, que já existe material publicado dentro da ginecologia e obstetrícia. Então, a gente vai passar na noite de hoje, primeiro pelo que existe mais estudo, que é a oncologia ginecológica, tanto o enfrentamento da doença, mas nós vamos ver um estudo também sobre rastreio, e nós também vamos passar por saúde mental perinatal, segundo tema dentro da saúde da mulher mais pesquisado, e aí temas que eu tenho menos pesquisa em religiosidade e espiritualidade, que é parto, pós-parto, e também saúde reprodutiva, falando de pessoas na experiência da infertilidade. Bom, em relação à oncologia ginecológica, esse é um estudo de enfrentamento, um estudo grande e é um estudo bonito, publicado no Hospital da Universidade do Minnesota, e é um hospital que tem um centro de segmento oncológico grande. E eles têm um estudo de segmento a longo prazo das pacientes, tem 2 cortes que estão em andamento, um para câncer pélvico, que é chamado GOLD, né, que é o Gynecological Oncology Long Term, não me lembro a última palavra, mas é de segmento de longo prazo, tanto de câncer ginecológico, quanto de câncer de mama. E nesse segmento, essas pacientes que vinham para esse segmento, foi feito esse estudo transversal em termos de como é que essa paciente se vê em termos de espiritualidade e algo muito interessante que nós vamos falar depois, como é que os relacionamentos dessa paciente com a comunidade, de algumas formas que a gente vai ver, corrobora ou atrapalha essa noção de espiritualidade que ela tem. Por ser um estudo transversal, é um estudo que torna possível fazer associações, mas a gente não consegue inferir causa, mas de qualquer forma é bastante interessante, um estudo de 2022, e eles utilizaram 4 instrumentos diferentes para avaliar aspectos espirituais e sociais das pacientes. Um questionário sobre desesperança, um questionário sobre bem-estar espiritual, um questionário, da forma resumida, de crescimento pós-traumático, que é um questionário, pelo que eu estudei, e eu tenho certeza que depois o Maurício vai conseguir conversar com a gente, explicar mais, o crescimento pós-traumático é algo bastante estudado em situações de enfrentamento, né? E também uma medida de solidão. Bom, vamos ver o que foi encontrado. Então, eles avaliaram esses desfechos existenciais, que seria o crescimento pós-traumático, senso de sentido de vida, sentimento de paz e espiritualidade propriamente dita, e também desfechos emocionais, como solidão e desesperança. E associaram essas taxas com a conexão que essas pacientes tinham com pessoas em situações semelhantes a ela, com a qualidade do relacionamento dessa paciente com a equipe de saúde quantos membros dessa equipe ela conseguiu estabelecer uma relação, e também se esse paciente era visto em sua integralidade pela equipe, e não somente como um caso de câncer ginecológico ou de câncer de mama. Esse primeiro quadro, ele mostra a penetrância, né, ou a distribuição, melhor dizendo, global dessas diferentes variáveis que foram medidas na população, nessa população. Então, crescimento pós-traumático foi bem heterogêneo, mas a maioria tinha scores altos de senso de sentido de vida, de senso de paz, de espiritualidade, e a maioria tinha uma tendência a ter scores mais baixos de falta de esperança ou desesperança e de solidão. Então, no geral, era uma população que teve um bom score geral de enfrentamento. E aí, quando a gente olha essa tabela cheia de numerozinho difícil, eu só queria mostrar muito rapidamente, eu trouxe ela para cá, essa tabela ela vai correlacionar, então, esses diferentes desfechos com o relacionamento dessa pessoa com pessoas da mesma situação, com a equipe médica e sendo vista com sua integralidade. Então, realmente, as pessoas que tinham conexão com outras que na mesma situação de vida, a maioria teve um maior crescimento pós-traumático,
um maior senso de sentido de vida e um menor senso de solidão. E quanto maior o número de pessoas que ela conhecesse e convivesse nessa situação, melhor esse desfecho. Com relação à equipe de saúde, praticamente todos os critérios tiveram uma relação positiva de scores de enfrentamento melhores para uma interação mais agradável com membros da equipe. E o que me chamou muito a atenção também foi quando eles respondiam essa pergunta, o meu time, né, de especialistas, ou o meu grupo de saúde, o meu time de saúde, faz um esforço para me ver como uma pessoa, e não só como um paciente. Quando isso acontecia, essas pessoas também tinham um crescimento pós-traumático maior, se sentiam menos sozinhas, e maiores taxas de espiritualidade nessas pessoas. Então, um estudo que mostra muito bem como que a gente consegue, e aí esse último slide é baseado muito na introdução do estudo, que é uma introdução muito bem escrita, muito bonita, e que fala como os pacientes que sofrem de doenças graves e que veem muitas vezes a finitude da vida batendo a porta, mesmo que passem por cura, né, mas no processo de enfrentamento eles veem a finitude muito clara e palpável nas suas vidas, muitas vezes, muitos desses pacientes conseguem passar de um sentido da vida, de um bem-estar hedônico, aquele baseado no que nos dá prazer, em ter saúde, em estar com um estilo de vida adequado, para um bem-estar eudaimônico, um bem-estar muito mais ligado ao sentido de vida, completude de vida, né? Quais foram os aspectos éticos que eu desenvolvi, quais foram os aspectos maiores do que eu, que ideias eu consegui contribuir. Então, eu achei interessante esse estudo porque mostra como um bom segmento, e esse hospital é conhecido por dar esse suporte grande de longo prazo para pacientes com diagnóstico de câncer, como esse time em conjunto trabalhando com o paciente integralmente pode fazer o paciente ajudar o paciente, né, a desenvolver essa maturidade existencial, que na minha opinião, a gente tem oportunidade de hoje, mesmo tendo os prazeres hedônicos, a gente procurar desenvolver essa maturidade existencial também, tá? Falando ainda da parte oncológica, porque é a parte que tem mais estudo, esse é um artigo de opinião que foi publicado em 2021, e que fala de Deus, espiritualidade e religião em mulheres que estão morrendo por câncer ginecológico. E eu, que sou, né, pequena aprendiz na área de religiosidade e espiritualidade, e também de medicina paliativa, pois não é a minha prática diária, eu atuo muito mais na saúde integral da mulher e na obstetrícia, mas eu tive o conceito claro de Field e Castle sobre boa morte, né? E a boa morte sendo aquela livre de sofrimento e angústia evitáveis para o paciente, também para a família e para os cuidadores. Em geral, é de acordo com os desejos do paciente e da família. E razoavelmente consistente com os padrões clínicos, as coisas têm que combinar, né? Padrões culturais, padrões éticos, com foco nas preferências, crenças e necessidades espirituais do indivíduo. E o que esses autores desse estudo de 21 chamam atenção para nós? Eles chamam atenção que nós, como profissionais de saúde, para esse paciente no fim de vida, para que a gente possa diagnosticar algo que indique um sofrimento espiritual, a estratégia de uma escuta ativa e de um diálogo de apoio é fundamental para quê? Para a gente suspeitar da ideia mesmo desse sofrimento espiritual, e encaminhar a profissionais certificados e treinados em cuidado espiritual. E aqui eu me lembrei que nós temos, até onde eu sei, temos 2 irmãs aqui no grupo, né? E quantos mais totalmente certificados, capacitados a fazer o cuidado espiritual, que muitas vezes para aquele paciente é a maior ocupação dele naquele momento, né? É resolver a questão espiritual dele. Então, esse é um artigo de opinião, mas que também traz um embasamento de literatura e técnico bem legal para a gente que está aí começando a desbravar essa área de religiosidade e de espiritualidade. Falando de aspectos
menos ligados a doenças graves, ou pelo menos não diretamente ligados, eu encontrei um artigo de oncologia ginecológica, mas ligado ao rastreio do câncer de colo de útero. E é um estudo da Nigéria, e é bem interessante, achei muito bacana, vou mostrar para vocês. Para dar uma pequena introdução para aquelas pessoas, né, que a maioria aqui não é ginecologista, mas é de conhecimento da maioria das pessoas que as mulheres coletam o seu preventivo, ou seu Papa Nicolau, uma vez ao ano, numa faixa etária específica, para, através da análise daquelas células, avaliar se tem risco de ali haver câncer de colo de útero. Porém, hoje em dia, está se desenvolvendo, em vez de pesquisar as células, pesquisar o DNA do HPV, que é o vírus causador da imensa maioria dos cânceres de colo de útero. E essa pesquisa do PCR, do vírus, que a gente ficou muito familiarizado depois da pandemia do Covid, ela também pode ser feita em formato de autoteste. Então, a própria paciente se coleta esse teste via vaginal e encaminha esse exame para que se saiba se ela precisa de novas avaliações ou se nos próximos 5 anos ela está dispensada desse tipo de triagem. O autoteste, ele foi pensado naquelas pacientes que têm uma dificuldade de acesso ao sistema de saúde, em pacientes que têm outras questões, né? Então, num país extremamente religioso, que é a Nigéria, e a gente vai ver uma porcentagem de mulheres cristãs muito grande, mas de mulheres muçulmanas também, será que não ficaria muito bem indicado o autoteste, a autocoleta, para a gente não perder o rastreio dessas mulheres? Então, esse estudo, ele é um estudo bonito porque ele observou 581 mulheres, então um N bem interessante, é um estudo transversal também, e nesse estudo foram aplicadas 2 mini escalas que mediam a espiritualidade e que mediam a modéstia. Eu acho que depois até as irmãs podem nos ajudar com a definição de modéstia, mas no geral são maneiras de se comportar condizentes a uma religião. Então, como a paciente deve se vestir, por exemplo, ou se deve ficar próxima de homens ou não, eu pelo menos entendi dessa forma olhando o artigo, tá bom? E aí eles aplicaram essa mini escala, que eles já haviam validado em outros estudos, e o que foi que eles observaram? Bom, primeiro num panorama geral, dessas 581 mulheres, 69% eram casadas, 50% eram cristãs, 44% eram do sudoeste da Nigéria, que é uma região mais desenvolvida do país. E, pessoal, apesar de tudo isso, ou por causa de tudo isso, nós já vamos ver, somente 19% preferiram a autocoleta. Então, não falei essa parte, mas era dada essa escala para as pacientes podiam escolher irem no serviço de saúde e o profissional ali fazer a coleta, ou elas levarem para casa e fazerem a autocoleta. E 19% preferiram a autocoleta. E aí a gente vai ver que essa preferência, quando eu estratifiquei por idade, não teve diferença. Não foi questão de mais jovens ou menos jovens, mas teve nos aspectos de espiritualidade, no aspecto religioso, na localização onde elas moravam e também no extrato social dessas pacientes. Então, o que a gente observou ali? Que as pacientes com maiores níveis de espiritualidade tinham uma menor tendência à autocoleta. Entretanto, as muçulmanas foram as pacientes que mais aceitaram a autocoleta. E aí os autores questionam se não seria não só uma questão de modéstia, mas uma questão de que elas sofrerem preconceito nos serviços de saúde onde elas frequentam. Além disso, no sudoeste, que houve maior aceitação da autocoleta, o nível socioeconômico é melhor. Então, talvez mostrando que aspectos de educação possam fazer com que essas pacientes aceitem mais a autocoleta. Mas o principal ponto que tem mais a ver conosco aqui na religiosidade, na espiritualidade que eu trouxe para nós, é que os autores contam que por muito tempo na Nigéria, eles fizeram esses estudos, algo parecido com isso, né, com outras intervenções, mas avaliando religiosidade das pacientes, avaliando número de vezes que foi ao serviço religioso na semana. E isso não significa
a modéstia, ou se ela sofre preconceito ou não por ser muçulmana, né? Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente, nesse estudo, consegue diferenciar muito bem de religiosidade, tá? Então, pacientes mais espiritualizadas não necessariamente aceitaram mais a autocoleta e as muçulmanas aceitaram mais a autocoleta. Bom, dando uma respirada, agora que a gente viu oncologia ginecológica, queria mostrar um estudo bem legal desse segundo tema, que também tem mais publicações, não tem bastante, mas já tem mais publicações do que os outros, que é a saúde mental perinatal. O enfoque à saúde mental na última década, né, no Brasil e no mundo, ainda bem foi dado, né, uma dimensão psicológica do eu sendo bastante contemplado e já ficando até não fora do ambiente científico, né, no dia a dia das pessoas, a valorização dos aspectos de saúde mental, eu considero algo positivo, ainda que a gente tenha sobrediagnósticos e tudo mais. Quero muito que um dia a dimensão espiritual daquele eu também possa ser valorizada dessa forma, mas a turma que pesquisa saúde mental também pesquisou religiosidade e espiritualidade, e esse estudo é um estudo bem legal, é um estudo publicado em 2019, pelo Jonathan Randall-Zatz, que é psiquiatra, ele é judeu, mora em Tel Aviv, e é professor associado, né, da Universidade do Michigan, e publicou junto com a Maria Music, que é uma psiquiatra que tem muita publicação em saúde mental perinatal, e o Jonathan muito de religiosidade. Então ficou um estudo bem bonito, e que fala da associação da religião e da espiritualidade com a saúde mental pós-parto em mulheres que tiveram uma história de maus tratos na infância. Então, um grupo bem específico de mulheres que tinham traumas de infância por maus tratos, como é que elas ficaram com religiosidade e com espiritualidade. Então, eles trabalharam 108 mulheres, e nessas 108 mulheres foram observadas e avaliadas em 3 oportunidades. Nos 6 meses pós-parto, quando foi feita uma avaliação bem extensa de sua religiosidade, da sua espiritualidade, e também com 12 e 15 meses pós-parto, fazendo a correlação da sua religiosidade e espiritualidade com depressão pós-parto e com notas de questionário de qualidade de vida. Bom, o que eles observaram? As pacientes que tiveram menores taxas de depressão pós-parto, no 12 e 15 meses, e maiores índices de qualidade de vida, foram aquelas pacientes que, na avaliação da espiritualidade e da religiosidade, tinham um trabalho interno maior ou davam uma importância bastante grande a aspectos de perdão e de auto-perdão, o que tem bastante a ver com a história de vida dessas pacientes. E um dado interessante, meio outliner, assim, mas que a gente achou interessante no estudo também, é que a qualidade de vida aos 12 meses só foi pior naquelas mulheres que estavam bastante envolvidas com uma religiosidade organizacional. E aí os autores questionam se não foram mulheres que ficaram bastante pressionadas por uma frequência a serviço religioso ou trabalho em serviço religioso, tendo um bebê para cuidar, mas isso eles põem somente como uma hipótese, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Podemos continuar? Vamos lá. Agora a gente vai avaliar o impacto dessa religiosidade e espiritualidade na saúde da mulher no parto. Esse estudo é um estudo muito legal, tá lá naquele nosso QR Code, vale a pena. E é um estudo feito num hospital, numa maternidade em Quebec. E o que eu achei interessante nesse estudo, de novo, para mim, que estou entrando na metodologia desse tipo de estudo, né, até para a gente conseguir desenvolver o nosso projeto no Hospital de Clínicas e tudo mais, ele é um estudo que usa o design misto concomitante como desenho metodológico, descrito por Morse em 2006, e que eu acabei vendo em vários outros artigos, muitos que eu nem trouxe aqui, mas eu vi que é uma forma da gente unir dados quantitativos e qualitativos em saúde. Então, como que eles fizeram?
eles utilizaram uma escala, que eu vou mostrar para vocês, e nessa escala havia 10 itens a serem avaliados. Em cada item, a pessoa que foi entrevistada, ela daria nota de 0 a 5. Então, no final, preenchendo os 10 itens, ela poderia ter uma nota de 0 a 50. E embaixo de cada tópico, dos 10 tópicos, havia uma caixinha de comentários, para que essa pessoa comentasse se ela quisesse, tá? Por isso que seria quantitativo e qualitativo. Esse estudo também é diferente porque a maioria dos estudos em desfechos pós-parto e espiritualidade são em partos de alto risco, né, ou partos que tiveram desfechos adversos, e essa é uma maternidade de população geral. Então, atendia pacientes de risco habitual e pacientes de alto risco. Além disso, ela não avaliou só as pacientes, mas avaliaram as pacientes e a figura paterna. Então, a figura materna e a figura paterna, que eu vou chamar, no resto da fala sobre esse estudo, de pai e mãe, mas não necessariamente era isso. Lembrando também que é um hospital público de assistência universal, que atendia todas as classes sociais. Em estudos prévios nessa população, foi identificado uma baixa religiosidade e múltiplas crenças espirituais. Eles utilizaram esse questionário próprio, que já havia sido validado antes. Em relação à caixinha de comentários, 2 a 10% preencheram os comentários. E essas eram as 10 frases que as pessoas tinham que ler e dar uma nota de 0 a 5 do tanto que elas se identificavam. Por exemplo, eu me senti respeitado e aceito como eu sou. Ou essa, eu rezei na sala de parto. Ou, o parto me permitiu ultrapassar a mim mesmo ou me preencher por completo. Então, eles davam nota de 0 a 5 para essas questões. E aí, essa figura, ela mostra de um jeito, né, bem objetivo e para a gente fica fácil de entender, como é que ficaram esses resultados. Então, as notas mais altas, ou seja, as frases com que as pessoas se identificaram mais, foi correlacionando o parto com respeito, com responsabilidade moral, com beleza da vida, com gratidão, também com uma autorrealização, fragilidade da vida, sentido da vida e também de não depender de nós, da gente ter que deixar as coisas acontecerem. Olha só como realmente mostra uma população de religiosidade não tão desenvolvida, o fato de orações ficaram com uma nota relativamente baixa, ó, entre 2 e 3, mais perto do 2. E essa figura também mostra quais foram os aspectos mais concordantes em relação a pai e mãe, e quais foram os aspectos mais discordantes, na maioria das vezes, que as mães sentiram muito mais do que os pais, tá? Bem interessante. E aí, o que eles observaram? Que os maiores scores nessa escala Likert que eles usaram eram para aqueles pacientes ou acompanhantes que pertenciam a alguma religião, então esses tiveram escalas maiores. Isso tudo no parto normal. As pacientes estrangeiras tiveram maior score, vamos chamar de espiritualidade esse score, mas nessa escala que eles deram, tanto as pacientes pós-parto normal quanto as pós-cesárea. E essas estrangeiras é uma coisa bem interessante. Eram muitas nacionalidades diferentes, somente um país repetiu de nacionalidade, que era a França, todas as outras, cada uma era um país, e era bem balanceado países desenvolvidos e subdesenvolvidos, para não pensar que as estrangeiras eram subdesenvolvidas e mais religiosas e, portanto, não. Era bem distribuído e, mesmo assim, as pacientes estrangeiras tiveram uma percepção com uma nota maior desse parto. Também pacientes e acompanhantes que tiveram mais dificuldades nesse momento do nascimento, ou seja, maior tempo de período expulsivo, ou aqueles cujo RN foi para a UTI neonatal. Então, quando o RN ia para a UTI neonatal, tanto as mães quanto os pais tinham escalas maiores em termos de espiritualidade. E no maior tempo de período expulsivo, a mãe tinha uma escala maior. Legal. Então, esse foi um exemplo do que, como é que se consegue explorar, né, saúde, espiritualidade, religiosidade em relação ao parto.
E aí nós vamos para um estudo em relação ao pós-parto, sem falar de saúde mental, tá? Que saúde mental já foi. Então, o que que a gente tem sobre pós-parto? Esse estudo é bem interessante. Ele é um estudo do Irã, que ele foi publicado em 2013, e ele é um estudo, apesar de um país, né, que não publica tanto nessa área, mas foi um estudo, eu tive o cuidado de ler o estudo, ele foi bem desenhadinho. Foi um estudo prospectivo, controlado, duplo cego e randomizado, porque, na verdade, essas pacientes eram assim, eram pacientes muçulmanas submetidas à cesárea. E após a cesariana, elas recebiam um fone de ouvido com um He-Man ali, um gravador, e elas iam ficar ali, pedido para elas ficarem 20 minutos em meditação. Um grupo controle não ouvia nada, só fazia silêncio, e o grupo estudo recebia essa oração que eu vou botar para vocês, que é uma frase simbólica da religião muçulmana, e essa frase foi repetida durante 20 minutos. Aqui eu vou repetir ela 2 vezes, para vocês verem como que é. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله. Bom, aqui nesse vídeo do YouTube ele fica 3 horas, né? É uma meditação em cima dessa oração. E aí, que resultados que eles conseguiram? Opa, desculpem, acho que eu botei aqui de novo. Que resultado que eles conseguiram? O grupo intervenção teve uma melhora da dor na 3ª hora e na 6ª hora após a meditação. Teve menores taxas de náuseas e vômitos, teve maior sensação de relaxamento, mas não teve diferença nos sinais vitais. É isso que eles observaram. Mas eu trouxe esse estudo principalmente, e até trouxe aqui, né, mostrei para o Maurício antes, o livro Medicina e Espiritualidade, da Valdelene Nunes de Andrade. É um livro que na Amazon é baratinho, e a Valdelene, ela é uma médica pediatra, que tem a sua formação em espiritualidade, e que o livro dela eu achei interessante, porque ele sim cita vários artigos, ele tem um embasamento científico importante, mas ele muito mais nos introduz às diferentes técnicas, crenças que os pacientes podem nos apresentar, para que também a gente não ponha todo mundo no mesmo balaio, né? O que é uma meditação para uma mulher muçulmana? O que é uma meditação para uma pessoa que é ateu, né? Que é ateia, mas que realmente tem um sentido de vida ou pensa em algo que transcende o seu próprio dia a dia, né? E aí ela sugere e ela explica uma série de técnicas diferentes. E aí me veio essa pergunta, e uma pergunta que eu quero deixar. Como que eu vou entender se eu não conheço? Será que a gente ainda tem preconceitos, né? Como é que eu atendo uma paciente que tem uma espiritualidade desenvolvida, mas cuja religiosidade eu não conheço nada? Será que eu não vou ter uma capacidade empática maior, de ligação maior, se eu entender que essa paciente frequenta um terreiro de Umbanda, por exemplo, por que ela faz isso? Ou se essa paciente já se desgastou tanto com aspectos religiosos que hoje tem um certo desconforto até em tocar no assunto? Então, enfim, eu acho o livro da Valdelene interessante, porque ele traz, ela mostra o lado católico dela, acho que a Valdelene é bastante católica, mas ela põe um lado bastante amplo da gente entender essa diversidade que a gente vai encontrar os pacientes, tá? Achei bem interessante. Também esse objeto de estudo nosso, os diferentes ritos e símbolos, né? E por fim, pessoal, aspecto de infertilidade é o último estudo que eu queria trazer antes da gente poder conversar. E é um estudo, ele foi publicado desculpa, aqui, nossa, a figura mudou, ficou a figura lá do Irã, gente. Desculpem, mas está lá na referência, é um estudo
que foi publicado por autores de vários países, mas que foi desenvolvido na Suíça entre outubro de 2022 a janeiro de 2023, com um N bem importante, e esse N era de casais, de pacientes, homens e mulheres, às vezes casais, às vezes pacientes separados, 326 pessoas passando por diagnóstico de infertilidade em processo de tratamentos para fertilidade. Para esse estudo também usou o design misto concomitante, então quali quantitativo, e utilizou 3 questionários. Questionário de qualidade de vida, que é Quality of Life, né, só que voltado para os aspectos de fertilidade, é o FertiQual. Também um questionário de necessidades espirituais e o questionário WHO-5 de bem-estar psicológico. Também, dizendo para vocês de novo, eu até fui atrás, vi esses questionários, mas na minha prática ainda não tenho experiência na aplicação deles, tá? E o que eles observaram? Que o impacto moderado da infertilidade na qualidade de vida, aspectos emocionais mais prejudicados do que aspectos relacionais. Outros questionários, o WHO, não tiveram, desculpa, os casais, os pacientes que não tinham filhos nenhum, sem criança nenhuma, eles tiveram piores índices na qualidade de vida e no bem-estar psicológico. Então, quem for pior é quem não tinha nenhum filho em casa. Mas, em ordem de preponderância, né, em ordem do que foi aparecendo, quais foram as necessidades espirituais que mais apareceram desses pacientes com diagnóstico de infertilidade? Então, o que mais que eles sentiam falta para a sua completude, para que se sentissem felizes e se sentissem mais plenos? Eles tinham falta de paz interior, eles sentiam falta de generatividade. Na verdade, a palavra generativity, ela como, em português, como generatividade, só encontrei em dicionário português de Portugal, em dicionários brasileiros, no Aurélio, não encontrei como uma palavra que exista, mas é uma palavra que significa deixar um legado, preparar algo para as futuras gerações se beneficiarem. Então, eles tinham essa necessidade. Na sequência, vieram necessidades existenciais. E, por fim, as necessidades que apareceram foram as religiosas. O que combina bastante com o perfil da Suíça, que é um perfil em que mais de 50% da população não se designa de nenhuma religião. E o futuro, pessoal? E religiosidade, espiritualidade na saúde da mulher? O que eu não encontrei estudos minimamente bons, ou mesmo não encontrei estudo nenhum, mas que é dia a dia do consultório, é dia a dia da nossa vida atendendo mulheres, e que seria muito interessante a gente desenvolver estudo. Como é que funciona aspectos de religião e de espiritualidade e contracepção, né? Como as pacientes veem a contracepção? É claro que a gente vê como política pública, o Ministério da Saúde, o Brasil, um país laico, que a gente tem que oferecer métodos contraceptivos para todos, né? Mas como que a paciente vê isso? E como que eu lido com uma paciente que vê de forma diferente, né? Também temas que a gente não viu estudo ainda. Como é que fica a religiosidade e espiritualidade no abortamento em seus diferentes tipos? Um abortamento de repetição, que entra já na infertilidade, né? Um abortamento provocado, um abortamento espontâneo, um abortamento tardio, né? A religiosidade e espiritualidade, eu já tinha feito esse slide, colocado o climatério, né? E o pós-menopausa como um foco de estudo. E aí, na segunda-feira agora, eu atendi uma paciente que eu atendo há muitos anos, que agora está no pós-menopausa, e ela falou, olha, agora que eu estou com 57 anos, que eu já passei pela fase mais difícil do climatério, eu quero te dizer que trabalhar aspectos de espiritualidade em mim, em termos de sentido de vida, foi o que me tirou do grande desconforto, da grande revolta até que o climatério trouxe para mim. E aí eu me lembrei desse slide, falei, olha, que interessante, ela muito tempo depois, já de uma maneira mais desapaixonada, conseguiu ver uma estratégia que realmente fez ela melhorar de tudo que ela viveu, né, da crise que ela viveu no climatério.
e também religiosidade, espiritualidade em sexualidade, que eu acho que aí é um universo que dá para ser explorado daí para frente. Então a gente, né, se a gente está com o facão na mão para abrir uma picada no meio do mato, como dizia o meu avô, nós temos muito mato para cortar ainda, muito mesmo, né? E isso, né, da maneira, claro, mais institucionalizada possível, é uma forma também disso se espalhar para toda a comunidade científica e depois para a comunidade como um todo. Então, como é que eu coloco hoje religiosidade, espiritualidade no ensino, né? Será que realmente não está na hora de a gente ter disciplinas para falar disso com os alunos? Né? Projeto de pesquisa é o que nós estamos falando até agora, né? É um tipo de pesquisa que nós no Brasil podemos fazer, não é uma pesquisa cara, a gente tem que pensar nisso. O Brasil, é difícil fazer pesquisa cara, e essa é uma pesquisa que a gente pode e sabe fazer. E extensão, né? Eu comentei com o Dr. Maurício, a gente está criando projeto de extensão na Universidade Federal do Paraná, em religiosidade, espiritualidade e saúde da mulher, que vai fazer parte de uma das disciplinas do curso de medicina, que é uma disciplina de curricularização da extensão, né? Então, acho que para os próximos anos aí a gente vai ter pelo menos um pequeno alicerce ali, para onde a gente pode começar a construir as paredes dessa área da ciência. E aí eu queria, né, prestar homenagem ao professor Maurício, que estimulou tudo isso, não só em mim, em outros professores do departamento que se animaram. Nós convidamos o professor Maurício para ir no ano passado, lá na universidade, para dar uma aula sobre espiritualidade e saúde para nós, no departamento de tocoginecologia, e foi sucesso, já estão pedindo bis, realmente abriu a cabeça, muitos alunos se interessaram, se comoveram também. E aí é esse o nosso objetivo, né? Tá com os alunos e tá colocando essa sementinha oficialmente na extensão e na pesquisa, mas extraoficialmente ali na atenção a cada paciente, tá? E aí eu queria terminar essa parte da fala, antes da gente ir para um bate-papo, voltando para o começo, para o nosso livro Handbook of Religion and Health. E no prólogo, no prefácio, na verdade, não no prólogo, mas no prefácio desse livro, que foi escrito pelo professor Howard Cole, ele fala daqueles que são pioneiros para os outros, né? Então, às vezes, a ousadia pura de uma visão eleva a todos a um estado de deslumbramento. Os pioneiros que criam essa visão, ousando sonhar alto e de forma abrangente, nos convidam a olhar para o horizonte, em vez de fixarmos nossos olhos em visões estreitas da vida. Sua coragem e comprometimento inspiram nossas mentes e expandem nossas almas. Eles nos impulsionam a imaginar e a refletir novamente sobre o que significa, em sua essência, ser humano. Então, assim, ele apresenta o livro para nós. Vou deixar as referências mais um pouquinho. Quero agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de a gente estar aqui falando desse tema tão caro. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Isso nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. Se você é médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta ou de outra profissão da saúde, desconhece como abordar a religiosidade e a espiritualidade de seus pacientes, e tem interesse em estudar o tema espiritualidade aplicada à saúde e prática clínica, acesse o link na descrição para solicitar o acesso a nosso grupo. Muito obrigado pela sua participação.